Olá, sejam sempre todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Mensageiros. Que nós possamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, possamos entrar em sintonia com o nosso mentor espiritual, possamos entrar em sintonia com o Grupo Espírita Mensageiros, que nesse momento está realizando a reunião pública, que nós possamos mentalizar todas aquelas pessoas que nós sabemos que necessitam de oração, que necessitam de um amparo. Se você preferir, você pode pausar o vídeo, anotar num caderninho o nome das pessoas para você pedir oração e pode preparar um recipiente com água para que a espiritualidade amiga fluidifique essa água durante o nosso estudo e que você possa fazer uso dessa água durante a semana. Vamos fazer então todos juntos a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecer pelo momento, agradecer pela oportunidade das nossas vidas e por todas as bênçãos que recebemos do mais alto todos os dias. Agradecemos pela proteção, pelo amparo que a espiritualidade amiga oferece a todos nós. Pedimos a Jesus que nesse momento Ele se faça presente em nosso lar, abençoando a todos nós, a todos os nossos entes queridos que convivem conosco. Pedimos a Jesus que ampare a todos que sabemos que estão passando por situações difíceis nesse momento, amparando a todos com a sua misericórdia infinita, e que as bênçãos do mais alto aliviem as nossas dores, as nossas preocupações, o nosso cansaço. Renove as nossas energias, trazendo paz, equilíbrio e saúde a todos nós. Que nós possamos nesse momento elevar o nosso pensamento, nos abrindo o nosso coração e a nossa mente para o estudo do Evangelho de Jesus. Que nós possamos a cada dia nos esforçar para sermos a diferença no bem, aonde a vida nos colocar. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal: fora da caridade não há salvação. E para isso, nós vamos hoje estudar a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então vamos a ela. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava,
Tendo-o observado, mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola, eu sempre achei essa parábola maravilhosa. Nós temos muito que aprender com todas as parábolas de Jesus, todos os seus ensinamentos, e essa hoje em especial. Nessa parábola do bom samaritano, nós estamos aprendendo sobre a prática do bem, sobre a caridade. E quando a gente estuda, dos ensinamentos de Jesus, nós vemos que os doutores da lei perguntavam muito para Jesus, procurando uma forma de Jesus entrar em contradição, uma forma de tentar Jesus para que ele caísse em contradição, e Jesus sempre, na sua infinita sabedoria, respondia às perguntas, sempre dando uma lição para todos, uma lição de amor, ensinando a prática do bem, do perdão, da caridade, combatendo sempre o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade até hoje. Então, quando ele pergunta, o doutor da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo, nessa lição do bom samaritano, o próximo daquela pessoa que estava caída na estrada, semi-morto, que foi pego pelos ladrões, os ladrões roubaram e o machucaram e largaram ele na estrada. O próximo, dessa pessoa que foi ferida foi o samaritano. O samaritano, na época, era mal visto pelos judeus, porque as práticas religiosas eram diferentes das práticas que os judeus faziam. Então, era um povo que vivia numa região chamada Samaria, que eles tinham preconceito, os judeus tinham preconceito para com os samaritanos. E justo no exemplo de Jesus foi o samaritano, aquela pessoa que recebia o desdém, o preconceito dos judeus, foi a pessoa que ofereceu tudo que podia para ajudar aquela pessoa caída ali na estrada. Passou o sacerdote, passou o levita, não fizeram nada, viram, não fizeram nada, e justo o samaritano que praticou o bem, que agiu de acordo com a lei de Deus. Foi o único que praticou a caridade verdadeira, teve misericórdia para com aquela pessoa desconhecida, Teve piedade, não pensou 2 vezes, parou e agiu. Ele foi tocado de compaixão, mas não parou por aí. Ele agiu, ele ofereceu, ele atendeu às necessidades do seu próximo. Ele fez tudo o que pôde a esse desconhecido. Ele fez ao seu próximo o que gostariam que tivesse feito com ele. Ele praticou verdadeiramente a lei de Deus. E aí eu pergunto: e nós? Quem é o nosso próximo? Nós estamos atentos às oportunidades que Deus coloca no nosso caminho para que nós aprendamos a praticar a caridade? Porque Deus coloca em nosso caminho os meios que nós necessitamos para aprender. Semelhante a um professor que passa tarefas para o aluno para que o aluno aprenda a lição. Jesus passa tarefas para nós. Deus passa tarefas para nós no nosso dia a dia. E será que nós estamos com os olhos, as nossas percepções atentas
para aproveitar esta oportunidade de exercitar a prática do bem? Porque nós ainda somos aprendizes do Evangelho. Quanta coisa ainda precisamos aprender, quantas lições ainda, né, pelas quais precisamos passar para nos formarmos nessa universidade de amor? Quanto ainda temos a aprender? E será que nós estamos atentos? Ou será que nós estamos igual o sacerdote, igual o levita dessa parábola, que passamos, olhamos e seguimos adiante e não aproveitamos a oportunidade que Deus coloca para nós? O que é, afinal, a caridade? A caridade pode ser resumida como a prática do bem com humildade. A prática do bem com humildade. Foi isso que o samaritano fez. Ele fez a prática do bem com humildade. Ele não saiu contando vantagem para todo mundo, ele não pediu nada em troca, ele simplesmente fez tudo que podia ao seu alcance. Nesse exemplo do samaritano, né? Eu peguei uma explicação muito bonita aqui do Livro da Esperança, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, de muita sabedoria, todas as lições do Espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico, né? Então, ele coloca aqui para nós que no exercício do bem, o samaritano ofereceu o seu coração, as suas mãos, o seu tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Ele sentiu e agiu, auxiliou e passou. Então, quando ele oferece o seu coração, né? Como que nós podemos entender isso? Quando ele passou pela estrada e viu aquele homem semi-morto, ele foi tocado de compaixão, de misericórdia. Ele sentiu, né, o sofrimento daquele irmão que estava ali, caído no caminho. Ele parou por aí? Ele só foi tocado por aquela emoção e não fez nada? Não, ele agiu. Ele não parou por aí, ele agiu. Ele ofereceu as suas mãos para curar as feridas daquele irmão. Ele parou por aí? Não. Ele ofereceu o seu tempo, ele pegou aquele irmão, colocou no seu cavalo e o levou até a hospedaria. Quer dizer, ele estava passando em viagem, ele mudou o seu caminho, ele ofereceu o seu tempo para aquele irmão. E ele ofereceu o seu trabalho porque ele cuidou desse irmão. Ele levou esse irmão na hospedaria, cuidou desse irmão, ofereceu o seu dinheiro pagando pela hospedagem, a responsabilidade pedindo para que o dono da hospedaria, recomendando que cuidasse bem desse hóspede e que se tivesse mais algum gasto, ao retornar, ele passaria por lá para pagar. Ele usou de responsabilidade. Então, ele ofereceu o seu coração, as suas mãos, o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro e a sua responsabilidade. Ele agiu conforme a lei de Deus. Ele fez ao próximo o melhor que ele pôde. Ele ofereceu tudo o que ele podia de si mesmo, sem nada pedir ou perguntar. Então, nós também podemos resumir a caridade, resumir o que é a caridade assim: é oferecer tudo o que podemos de nós mesmos, sem nada pedir ou perguntar. E aí? Nós somos capazes de sermos bons samaritanos também. Basta querermos, porque conhecimento nós já temos, mas saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, se nós sabemos, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, o que nos impede de colocar em prática? Geralmente é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E nós queremos continuar assim? Orgulhosos, egoístas? Acredito que não. Acredito que todos nós que estamos aqui reunidos hoje estamos buscando uma melhora interior. Estamos buscando seguir a Jesus. Precisamos colocar em prática. Bom, né?
eu continuo perguntando: quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É o desconhecido na rua que pede esmola? É aquela pessoa que senta ao nosso lado no transporte até chegarmos ao trabalho? O nosso próximo é o nosso colega de trabalho? O nosso próximo é o nosso vizinho? É o nosso chefe? É o nosso amigo? O nosso próximo somos nós aqui reunidos? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é toda a humanidade. Toda a humanidade é o nosso próximo. E aí? Por onde começar? Pensando assim que a humanidade inteira é o nosso próximo, parece tão abrangente, parece que é tão distante. E não é distante. Por onde devemos começar a olhar o nosso próximo? Onde podemos começar a praticar a caridade? Alguém tem alguma ideia? Qual é o primeiro lugar onde precisamos olhar, ver, enxergar o nosso próximo? É dentro da nossa família. É o primeiro lugar, é o nosso primeiro dever, é a nossa maior responsabilidade. Praticar a caridade dentro da nossa família. E às vezes é o nosso maior desafio, não é mesmo? Às vezes é mais fácil tirar um dinheirinho do bolso e entregar a uma pessoa desconhecida que passa por necessidade, doar uma roupa para quem está necessitando, uma cesta básica. Às vezes é mais fácil praticar a caridade material, principalmente com quem não conhecemos, do que praticar a caridade da paciência, da abnegação, do perdão, da tolerância, da indulgência dentro do nosso núcleo familiar. A nossa responsabilidade, o nosso maior dever é dentro da nossa família, a família que Deus, a espiritualidade trabalhadora no bem, preparou com muito amor, com muito carinho, para que nós pudéssemos viver essa existência dentro dessa família aqui. Foi tudo preparado, não é nada por acaso, a reencarnação não erra de endereço, nunca. As pessoas que fazem parte da nossa família são as pessoas que nós precisamos aprender a amar, a perdoar. E nos amar e nos perdoar, aprender a conviver da melhor maneira possível. Deus coloca as pessoas no reencontro dentro da família para que nós possamos aprender a nos amar, a nos perdoar, a praticar o bem uns com os outros. É o nosso primeiro dever. Mas como nós vamos praticar a caridade dentro da família, né? Nós vamos usar o exemplo do bom samaritano. Então nós vamos também oferecer o nosso coração. O bom samaritano não ofereceu o seu coração para aquela pessoa caída? Como nós podemos oferecer o nosso coração para as pessoas da nossa família? Usando de misericórdia, de compaixão, de indulgência, perdoando os erros, né, das pessoas da nossa família, assim como queremos que perdoe os nossos. Usando de brandura, de gentileza, de benevolência, praticando o bem dentro da nossa casa. E para isso, nós precisamos oferecer o nosso tempo. Parar, olhar olho no olho, observar o que os membros da nossa família estão apresentando naquele momento. Às vezes tem tanto sofrimento e a gente não observa, porque fica naquela correria, né, de trabalho, de afazeres, isso e aquilo, presos, né, naquela ilusão, naquele vício do celular, e muitas vezes não olhamos uns para os outros, olho no olho, dentro de casa. Precisamos oferecer o nosso tempo para os nossos entes queridos e observar através, né, desse oferecimento do tempo, como podemos ser úteis,
como podemos contribuir para as diversas situações, como podemos contribuir uns com os outros para a harmonia dentro da família, o que eu posso doar de mim para minha família. E assim, né, através dessas reflexões, dessa observação, vamos usar do trabalho, né, atendendo às necessidades dos membros da nossa família. Muitas vezes, né, a gente se pergunta do que ele precisa. Muitas vezes ele precisa de uma oração, de uma prece. Muitas vezes ele precisa que nós sejamos tolerantes, que nós tenhamos paciência. Muitas vezes precisa de perdão, de ajuda. Precisa muitas vezes só de ser ouvido. Precisa muitas vezes que nós doemos o nosso tempo para ouvir como foi seu dia e ouvir sem julgar. Muitas vezes aquela pessoa precisa de um conselho, outras vezes precisa de limites, e aí entra a importância, né, de observarmos as crianças, os jovens. Nós precisamos, dentro da nossa convivência familiar, também praticar os limites, porque isso também é amor. Quando a gente ensina para uma criança o que pode e o que não pode, coloca limites até onde pode fazer, e para os jovens, nós estamos agindo com amor, porque é importante o ser humano aprender o caminho a seguir e os limites até onde a gente pode ir, para que se aprenda a respeitar os direitos do outro. Tantas pessoas aí, tantos jovens crescendo sem limites, num medo que muitas vezes o adulto tem de oferecer o limite, porque aquele adulto também é carente demais e não consegue oferecer o limite. É de grande responsabilidade, né, a educação dentro do lar. Isso é de grande responsabilidade, nós já falamos sobre isso em outros estudos, né, e sempre é importante retomarmos essa lição. Oferecer o limite às crianças e os jovens é uma prova de amor e de responsabilidade, né? Então, dentro da nossa família, vamos oferecer o nosso coração, o nosso tempo, o nosso trabalho. Muitas vezes precisa de ser empregado melhor aquele dinheiro, que ele seja empregado de uma maneira útil dentro da nossa família, que traga benefícios para todos, né? E também precisamos usar de responsabilidade, a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos ao constituirmos a família. É muito importante estarmos sempre atentos às nossas responsabilidades dentro da nossa família. Responsabilidade enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto filhos e assim por diante. Assim como o bom samaritano, o melhor de nós dentro da nossa família, fazendo da prática da caridade, né? Tudo isso que a gente conversou aqui hoje é uma prática da caridade. A caridade, ela não é só a caridade material, né? É oferecermos o melhor de nós para o nosso próximo. Então, o primeiro próximo que nós vemos é dentro da nossa família, que nós recebemos essa oportunidade de praticarmos o bem para o nosso crescimento e para que nós possamos contribuir para com a harmonia da nossa família. E também nós, né, como o nosso próximo é a humanidade inteira, que nós possamos lembrar sempre, né, de ampliar a prática da caridade para além das paredes da nossa casa. Os nossos deveres também se estendem fora da nossa casa. Então, que nós possamos oferecer o melhor de nós, sem pedirmos nada em troca, onde quer que nós estejamos. Seja na rua, seja no trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos praticar a caridade, onde quer que estejamos, oferecendo o que podemos de nós mesmos, sem nada pedir ou perguntar, assim como o samaritano, o bom samaritano, né? E assim nós vamos aprendendo
com cada experiência, a vencer, a transformar o orgulho e o egoísmo em humildade e caridade. Lembrando sempre que nós mesmos somos o próximo de alguém. E como que nós queremos que as pessoas nos tratem? Como que nós queremos ser tratados? Que nós então possamos dar o primeiro passo da gentileza, da caridade, da humildade. Nós que desejamos ser pessoas de bem, verdadeiramente cristãos, que possamos nos esforçar para seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo de amor e de caridade, de misericórdia, de justiça. Então, que nós possamos nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, agradecer por todas as bênçãos que estamos recebendo hoje, no nosso lar, onde quer que estejamos, que essas bênçãos se estendam a toda a nossa família, a todos os nossos amigos, todas as pessoas que convivem conosco, que essa paz que sentimos nesse momento preencha todo o nosso ser, trazendo equilíbrio, harmonia, saúde, alegria para todos nós e que nós possamos compartilhar essa paz com todos que convivem conosco. Que o seu lar esteja repleto do amor, da luz do Mestre Jesus, que todos nós possamos estar fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, na prática da caridade e que possamos sempre, sempre ser instrumentos de Deus na prática do bem. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, que sejamos perseverantes nos estudos, no nosso esforço diário, que nós possamos sempre estar unidos, uns auxiliando aos outros, e sempre possamos nos encontrar aqui. E se você tiver a oportunidade de participar das reuniões presenciais do Grupo Espírita Mensageiros, nós temos às terças-feiras reunião pública com o Evangelho, tratamento. Nós temos na quarta-feira o Evangelho Passe e nós temos na quinta-feira o estudo das obras de Kardec e de André Luiz. Estão todos convidados. Até mais.